Olá, estamos de volta com mais um podcast Pode Falar Dori. E essas duas técnicas especialistas, essas doutoras, elas me contaram tanta coisa, o Leozinho também ficou sabendo tanta coisa, que nós pedimos para elas voltarem, porque... e não vai parar isso ainda, não adianta. Agora nós vamos falar de cosméticos. E os tratamentos da clínica. Os tratamentos que a clínica, né, oferece. E a senhora vai falar do quê? Vou dar mais dicas alimentares, falar um pouquinho mais da alimentação, como ter hábitos saudáveis. Então vamos lá, seja o que Deus quiser. À disposição para vocês. Doutora Nádia, doutora Yasmin. Bom, e aí, assim, depois da avaliação, a gente vem o mais importante, que é o que a cliente procurou, né? Os tratamentos, os cosméticos. Por favor. Então, vem tudo esse... agora, o que mais importa para elas, né? Então, assim, hoje, assim, na clínica eu ofereço bastante tratamentos, né? Tanto invasivos quanto não invasivos. E o que isso quer dizer? Invasivos são aqueles injetáveis, né? Então, botox, preenchimento... fios, esse tipo de procedimento, né, lasers, e os não invasivos, que são aquela limpeza de pele, fazer radiofrequência, né, e outros procedimentos. E aí vem os tratamentos. E depois que ela passou pela avaliação, a gente vai fazer os tratamentos. Uma coisa que eu deixo também, assim, falar, né, que a Yasmin falou muito, a gente está falando muito de carboidrato. Quando a gente consome muito também carboidrato, a gente tem que tomar cuidado com a glicação, para a gente também ter resultados com a flacidez. O que é a glicação? Vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. A glicação é quando a gente... não tem o açúcar, é praticamente isso. O açúcar a gente coloca quando a gente vai fazer aquela calda de pudim, que ela fica mais durinha. Então, é isso que acontece no nosso corpo. Então, quando a gente consome esse açúcar, ele glica. Então, ele fica com essa camada mais durinha. Essa camada, o que ela faz? Ela fica em volta da célula. E, geralmente, fica em volta do fibroblasto. O fibroblasto é uma célula que ele produz colágeno. Então, se essa célula não funcionar, eu não consigo produzir colágeno. E se eu não produzo colágeno, como que eu vou atrás de procedimentos para flacidez e para rejuvenescimento? Então, deixar muito bem claro isso. E aí, quando vem os tratamentos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, quando a pessoa está fazendo tratamento, ela precisa ter essa alimentação, aí que entra a Yasmin na clínica, porque ela precisa tomar muito cuidado com isso. E aí tem vários tratamentos, mas um dos tratamentos, para falar a verdade, um tratamento que eu acho principal para todos os tipos de tratamentos que eu vou fazer lá na clínica, que é a recuperação de barreira da pele. O que é isso? Nós temos aí a camada superficial e uma camada mais profunda, que é a epiderme e a derme. A derme é o que todo mundo gosta, porque a derme é onde a gente produz o colágeno. Né? Então, quando a gente faz o preenchimento, a gente vai na derme. Então, quando a gente quer estimular colágeno, a gente faz tratamentos que vai nessa derme. A epiderme é uma camada superficial, é essa camada que a gente vê aqui. E essa camada ela é muito importante, porque ela precisa ter nutrientes, tá? Ela precisa ter uma hidratação boa e nutrientes para essa pele. Então, quando a gente faz uma reparação de barreira da pele, quando eu falo isso, eu coloco nutrientes e hidratação nessa pele. E o que... Tá, Nádia, mas aí o que isso quer dizer para outros tratamentos? O que isso quer dizer? Porque quando a gente tem essa barreira boa, essa epiderme boa, essa camada superficial boa da pele, a gente tem melhores resultados com tratamentos estéticos, sendo ele laser, preenchimentos, botox, radiofrequência, outros tipos de procedimentos para rejuvenescimento. A gente tem uma resposta muito melhor. E nós também, com essa reparação de barreira, a gente evita que cause algum dano a essa pele. Então, vou dar um exemplo. Uma vez chegou uma cliente minha, ela tinha uma pele muito boa, eu conhecia ela antes, ela tinha uma pele muito boa, ela sempre foi uma pessoa de se cuidar muito, e um dia ela chegou lá na clínica com a pele toda manchada. Eu falei assim, nossa, o que aconteceu? Ela foi num profissional, ele fez um laser, né, nesse rosto dela. E o laser, como ele é muito agressivo e ela não estava com essa camada dessa pele protegida, o que aconteceu? Manchou a pele dela.
né? Por que manchou? Porque nós temos uma célula que se chama melanócito e quando ele é agredido, ele pigmenta essa pele. Então, foi isso que aconteceu. Então, por isso que eu acho esse tratamento que eu tenho na clínica, que é a reparação de barreira, que eu costumo fazer antes de antes de qualquer procedimento, ele é muito importante para evitar que tenha intercorrências e também cuidar da pele dessa minha paciente. E esse tratamento recuperou a pele da moça? Então, aí, assim, quando a gente mancha a pele, não tem mais jeito praticamente. A gente começa a melhorar, a gente começa a clarear essa mancha, mas ela não some, né? Então, a gente foi fazendo esse tratamento, clareou com os cosméticos, né? Que eu vou falar nessa fase aí, que é muito importante. Com os cosméticos, ela teve um clareamento, ela acalmou esse melanócito, né? Então, ele para de produzir o pigmento, mas, assim, infelizmente, não acontece. Outra coisa outro caso que aconteceu, né? Que uma cliente, ela foi fazer um ultrassom microfocado e ela tinha uma rotina assim de comer fast food, esse tipo de coisa, para vocês verem como é muito importante isso para a pele. E aí eu fiz o microfocado nela, tudo, e a gente já tinha feito uma reparação de barreira também, mas mesmo assim, ela com a alimentação dela e como ela não bebe, mesmo eu falando assim, olha, você tem que beber água antes da gente fazer o procedimento. Então, você começa aí uns 15 dias a fazer essa hidratação, tudo no teu corpo. E aí, mesmo assim, ela apareceu algumas manchas, não manchou o rosto dela, mas apareceu algumas marcas vermelhas, porque ela não tinha tanta reparação de barreira nisso. Então, por isso que é muito importante esse tratamento. O pré... O pré é um pré-tratamento mesmo, né? Você preparar essa pele para outro tipo de procedimento. A Ida comentou uma vez, ela fez uma intervenção e ela tinha se preparado na alimentação, muito leve, para fazer a cirurgia. Ela falou. Então ela comentou de você. E ela saiu bem. E uma outra que estava com ela no quarto, comeu uma feijoada à noite para fazer uma operação. Eu até conto esse caso da Ieda uma vez, ela me contou isso realmente. E aí tinha até uma amiga dela, a amiga dela ia fazer uma cirurgia de câncer, e eu falei assim, fala pra ela fazer isso. E eu falei a mesma coisa que a Ieda falou pra mim. Porque é verdade, né? Se você faz uma preparação, as pessoas acham que é clichê quando a gente fala uma coisa, mas não é. Não. É verdade. No dia seguinte a Ieda foi embora, fui buscá-la, e a outra ficou lá quase uma semana. Exatamente. Porque ela não conseguia recuperar. Sim. E aí o médico falou, só não podia ter comido isso tudo, tá exatamente. Com fome. E a pessoa acha que é brincadeira, né? Mas não é. E assim, por isso que eu falo assim, né? A estética, as pessoas acham que assim, não, eu vou ali, faço, estico aqui, estico ali, faço isso. Mas não, é uma coisa que tem que ser levada mais a sério. Porque quando acontecem as intercorrências, que as pessoas vão ver e falam assim, poxa, né? E aí a culpa vem muito pro profissional, né? Mas às vezes não é o profissional, muitas das vezes não é o profissional, né? Pode ser um pouco pela falta de avaliação, mas não, é por causa realmente da pessoa. Isso acontece muito em pós-operatório, né? Eu faço também pós-operatório de cirurgia plástica lá na clínica, que também engloba muito alimentação. E então eu faço muito pós-operatório. E você vê, a pessoa que se cuida, a pessoa que faz a plástica, né? E ela tem uma boa alimentação, ela fez a suplementação adequada, ela se cuidou tudo direitinho, ela tem uma resposta muito melhor do que aquela que não se cuida, né? Porque eu vejo muito isso, né? Praticamente uns 60% das mulheres que fazem plástica, elas fizeram plástica, elas saem para comer. Né? Achando assim, já fiz a plástica, tô bem, ela sai para comer. E assim, não vai ter uma cicatrização boa. Quando reduz aquela... A bariátrica, né? É bariátrica. Tem uma bariátrica que é né, de puxa gordura. E aquela... Tá. A abdominoplastia, né? A abdominoplastia, então. Pra aí você diminui ver. o tamanho? Diminui. Porque o médico, ele estica, né? Ele estica aquela pele. Então, para você ver o quanto que é essa cirurgia. Porque ele puxa essa pele, né? Então, olha como que... É agressivo, exatamente. Como é agressivo essa cirurgia.
Então, para a pessoa amanhã chegar e ter uma alimentação ruim, né? Para a pessoa fazer... beber bebida alcoólica, esse tipo de coisa. Então, olha o que ela está fazendo pro corpo dela. Né? Então, aí não tem uma cicatrização boa. Quer dizer, eu vou emagrecer, tirar a barriga, faço isso, pronto, e acabou. Pronto, e Quer acabou. viver... E aí, tipo assim, vida normal. Eu conheço muita gente. Vida normal, mas tem que tomar cuidado. Cuidado. Eu conheço muita gente, assim, que começa a beber de novo. Mas vou festejar. Vou festejar o sucesso. Vou festejar. Aí volta. Aí ela fala, qualquer coisa eu faço um procedimento estético olha, de tem novo. Gente assim, né, que fala. Muito. Aí a culpa é do médico, né? Aí a culpa é do médico que não lipou direito. Imagina. E aí, ou até doutora? em questão da cicatrização, né, mãe? Não, cicatrização, exatamente. Porque eu tive até uma paciente que ela falou, minha cicatrização foi muito ruim, que coloquei silicone. Mas aí você vai vendo, aí ela ficou muito ansiosa, porque teve que ficar em repouso. Aí ansiedade, come mais. Aí você vai ligando, né, o porquê que a cicatrização não foi boa da prótese de silicone. Aos poucos, a cliente ela vai falando ali, né? Ela vai falando o que ela fez, o que ela deixou de fazer, e aí você vai pegando os pontos, você fala assim, tá aí a resposta, porque ela não teve uma boa resposta com o resultado estético, ou então com o procedimento pós-cirúrgico. Na clínica de vocês têm diversos equipamentos, Tem diversos equipamentos. A gente tem bastante... Onde fica a clínica de vocês? A clínica fica ali na Rua Santana, num prédio Metropolitan. Aquele grandão. Grandão, o único prédio que tem ali, né? Perto ali do Hospital Ipiranga. Na sala 61. 61. Rua Santana, 61. 61, no prédio Metropolitan. Como é o nome da clínica? Estética Nádia Vasconcelos. Estética Nádia Vasconcelos. E a doutora Yasmin? A gente comentou muito sobre a questão da gordura corporal, né? E outra coisa que a gente tem lá na clínica é a bioimpedância, que é uma balança que a gente tem a confirmação, né? Que visualmente a gente já consegue ver que a paciente está com bastante gordura corporal. Como é que é esse negócio aí? Balança? É uma balança de bioimpedância. E aí ela calcula gordura corporal, massa muscular, idade metabólica, gordura visceral, que seria a gordura do abdômen. Isso. E como que essa balança funciona, né? Como eu tinha comentado anteriormente, o nosso músculo ele é composto 70% de água. Certo. Então, essa balança, enquanto você está segurando aqui, ela corre umas correntes eletromagnéticas. Tá. E essas correntes, elas correm na água. Então, se elas correrem bastante no seu corpo, isso quer dizer que você tem mais músculo, porque o músculo é composto de água. Então, ela vai correr mais porque tem mais água ali. Se ela correr menos, é porque tem mais gordura, e gordura não tem água. Então, ela não vai correr quase nada. E aí, é a partir dessa corrida dessas correntes que a balança calcula o quanto de massa muscular você tem e o quanto de gordura corporal você tem. Então, é a confirmação, né? Na verdade, é a confirmação pra gente ver a porcentagem, porque lá dá a porcentagem. Tem 40% de massa gordurosa, tem 17% de massa muscular. Então, é outro procedimento que a gente tem lá na clínica, é a balança de biopedância também. Olha, vou ver se a Ieda me leva lá. Mas só tem mulher lá, né? Não. Tem homem também. Homem tá se cuidando bastante, né, mãe? Até essa questão facial, né? Sim. Questão facial. Cuidar da pele. Não inventa de falar pra Ieda, eu vou tirar o bigode. Deixa quieto, hein? Não vem com esse negócio, não. Nem vou lá mais. Ai, Deus. Não precisa tirar o bigode. Balança de pedância, mas não precisa. Não precisa. Mas a balança de biopedância eu até falo, tenta ficar umas 4 horinhas de jejum, tanto de comida, tanto de água. Porque se a pessoa tomar 2 litros de água antes de subir na balança, também pode dar um resultado falso. Que ela tem bastante músculo e às vezes não. Aí eu sempre falo, dá uma seguradinha na água, umas 4 horinhas, na comida também, pra gente subir na balança e sair um resultado mais coerente com a realidade. Sim. Legal, hein? Sim. E qual é o cardápio? Fala pra mim, tô querendo saber. Anteriormente eu falei de todas as vitaminas e minerais que a gente tem que incluir, mas a gente tem 2 compostos alimentares também,
que é super legal a gente inserir na menopausa, porque esses compostos, eles realmente, que os outros que eu falei é mais em questão de saúde, né? Protege a pele, protege os ossos, protege a cognição. Agora, esses 2 compostos, eles realmente vão trabalhar nessa questão hormonal, que é o que está desregulado, que são os polifenóis e os fitoestrogênios. Os polifenóis, eles vão controlar o estrogênio. E quais são as fontes desses polifenóis? Gengibre, então fazer um suco verde com abacaxi, couve e gengibre, a gente já vai ter os polifenóis ali. Hortelã também é uma ótima fonte desses polifenóis, então suco de abacaxi com hortelã, ou tomar um chá de hortelã. Alho também é rico em polifenóis, então preparar usar o alho nas preparações. Então, vou fazer um filé de frango, tempera com alho, vou fazer um arroz, tempera com alho. Todos esses alimentos são ricos em polifenóis, que a gente consegue inserir na dieta e que vão ajudar a gente a controlar o estrogênio, né? Que é o que está desregulado. E os fitoestrogênios, ele é um composto alimentar muito parecido com esse hormônio, que é o estrogênio. Então, ele não vai regular nada. Ele é um composto alimentar que é exatamente parecido com o hormônio estrogênio. E a minha mãe até comentou anteriormente sobre a soja, né? E todo mundo pensa que o único fitoestrogênio, né? O único alimento que é fonte desse fitoestrogênio é a soja. E realmente a maioria, né, que a gente encontra o fitoestrogênio é na soja e nos derivados. Então, leite de soja, a soja, o tofu, né, que é um queijo vegano, assim, que é rico, que é produzido a partir da soja. Porém, a farinha de linhaça é super rica nesse fitoestrogênio também. Então, para quem tem medo aí da soja, a farinha de linhaça é um ótimo jeito da gente incluir esse fitoestrogênio. E aí, como que a gente vai incluir essa farinha de linhaça? Substitui, vai fazer um bolo, vou fazer um bolo de banana. De vez de colocar a farinha branca, coloca a farinha de linhaça. Vou fazer uma panqueca, de vez de colocar a farinha de trigo, coloca a farinha de linhaça. Então, são vários alimentos que a gente consegue estar inserindo aí no dia a dia. Isso é fácil achar em qualquer lugar? Fácil achar. Na verdade, no supermercado, acho que é mais difícil de achar farinha de linhaça. São mais dessas lojas... Mercadão. Mercadão. Como que fala, mãe? A granel? Essas lojas que vendem produtos naturais. Isso. Essas lojas que vendem produtos naturais. E uma alimentação saudável para uma mulher na menopausa, obviamente ela vai ter umas peculiaridades a mais, então umas pontualidades que a gente precisa fazer na dieta dela, mas é uma dieta saudável como qualquer outra. Então, incluir alimentos integrais, frutas, legumes, verduras. Vou fazer um café da manhã. Inclui um pouquinho de proteína ali no café da manhã. Tem gente que só come carboidrato de manhã. Pão de queijo e café com leite. Suco de laranja. E suco de laranja, Não. Não? Não. Uma fatia de pão integral. Tá. Um ovo e um suco verde. O ovo pode ser de qualquer forma? O ovo pode ser mexido, pode ser frito, mas um fiozinho assim só de azeite ou de manteiga ou de óleo. Tá. É pra forrar o negócio. Um fiozinho, faz ali do jeito que você preferir, uma fatia de pão de forma, um suco verde, que aí a gente já entra com gengibre, que é rico em polifenóis, ou come um mamão com um pouquinho de linhaça. Esse é um café da manhã. Esse seria um café da manhã. E as pessoas pensam que a gente fazer dieta é a gente ficar sem comer. Mas, na verdade, não. É a gente criar o hábito de comer. Então, para os meus pacientes, eu sempre coloco o café da manhã, um lanche da manhã, que poderia ser uma fruta, por exemplo, uma banana com aveia e mel, um lanche da manhã. Aí a gente viria para o almoço. Aí almoço, no caso, né, das mulheres na menopausa, a gente fala de aumentar a proteína, mas a gente não precisa excluir os carboidratos. A gente pode comer um arroz, feijão, nas quantidades certas. Uma dosagem lá de proteína, um filé de frango, um pouco dos legumes crus, que aí seriam alface, tomate, né? A salada cru e um pouco da cozida, que aí seria brócolis, couve-flor, um pouquinho de couve refogada, dar uma mesclada tanto nos crus quanto nos cozidos.
Depois a gente vem com o lanche da tarde, que poderia ser um lanche natural. 2 fatias de pão de forma, com creme de ricota, alface, tomate, e aí de vez um suco verde, né, para não repetir, a gente poderia entrar com um suco vermelho, que é laranja, beterraba e cenoura. Então, ter uma alimentação saudável é a gente ter essa variedade, né? Você tá vendo que o jantar, você não falou do jantar. E o jantar... Para uma mulher que tá na menopausa, no jantar, o que eu faria? Eu reduziria um pouquinho o carboidrato, daria uma prevalência para proteína, que vai dar mais saciedade para ela, e incluiria um pouquinho de salada. Mulher tem mais dificuldade de fazer digestão à noite. Na verdade, todo mundo, né? Mas mulher reclama mais dessa questão da digestão à noite. Então, no jantar, eu repetiria o almoço, porém em quantidades menores. E... os horários que você está dizendo é um jantar entre 7 e 8 se a gente horas. Seguir, obviamente que cada um tem uma rotina. Mas se a gente seguir isso, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, é como se você comesse de 3 em 3 horas. É isso aí. Então, você tá vendo? Uma alimentação saudável não é ficar sem comer, é comer nas dosagens certas. Exato. O horário e quantidade, sim, né? Sim, tem gente que chega e fala, ai, ó... esse negócio de lanche da tarde, lanche da manhã, eu não como. Eu falo, mas se você seguir a dieta, você vai sentir a necessidade de comer, fazer um lanche da manhã. Por que ela não sente vontade de fazer esse lanche da manhã? Porque o café da manhã dela é o hipercalórico. São 2 pão francês. 2? Com queijo, presunto. Então, realmente, com um café da manhã desse, ela não vai sentir vontade de ter um lanche da manhã. E quando você vai naqueles hotéis, naqueles... que é tudo. Show, tem tudo, né? Sim. Linguiça, salsicha, tem ovos mexidos, pior. bacon, tem aqueles... né? Aquelas cumbuca com tudo aquilo lá. Não pode, né? Então, essa questão de viagem, né? É uma pergunta que as minhas pacientes falam, e quando eu viajar, o que eu faço? Eu vou num cruzeiro, tem toda aquela comida. E aí? Come. E se assim, permite, exato, né? se permite. E assim, eu sempre falo, vai ter muita coisa pra comer. Mas eu tenho certeza que vai ter fruta lá. Então, no café da manhã, come o pão com a salsicha, mas come um pouquinho de fruta também. Come um mamão ali, porque aí é por isso que quando a gente viaja, a gente esquece, né, das frutas, de tudo. Aí, nossa, não consigo ir no banheiro. É exatamente por isso que só comeu carboidrato, aí não vai no banheiro mesmo. Tem um amigo que fala, comer isso eu como na minha casa, quero comer comida diferente. É verdade. E aí se mata lá de comer. Depois mas quando a pessoa cria hábitos bons... vira um hábito mesmo, né? Não é que ela não sinta mais vontade de comer o pão com a salsicha, mas ela também sente a vontade de comer a fruta. Vira um hábito, né? Vira uma coisa dela, assim. E esse é o meu objetivo, na verdade. Não é a pessoa ficar, sei lá, 3 meses lá comigo e emagrecer 10 quilos. E depois? É ensinar ela a comer. É assim que você tem que fazer. A Ieda emagreceu. Olha, ela estava falando, acho que uns 8 a 9 quilos fazendo esse trabalho com vocês. E ela, e minha meta não sei o quê. E agora o meu filho cismou de casar em novembro. Sim. E agora que ela já estava contente, em junho, agora ela tem até novembro para emagrecer mais. Para se cuidar. E aí eu já nem quero almoçar, jantar perto, porque vem, amor. E uma vez que ela se internou num lugar, para alimentação saudável, bom lugar lá, acho que é lá em Garatá, nas represas, lugar maravilhoso. Meninas, mas eram uns negocinhos que vinham, assim, pouco, né? E é o que você falou, nessa rotina, mas pouco e sempre. Sim. E depois vão caminhar, depois vão natação, hidroginástica, é uma atividade, é um spa. Ela ficou lá uns 3, 4 dias. Primeira vez eu fui e fiquei esses 3, 4 dias. Depois eu falei, vou só levar. Depois eu vou buscar. O Plínio que foi buscar, eu nem fui buscar. Depois, na segunda vez, eu aprendi. Falei, quem é aquela mesa lá no fundo? Que era uma mesa comprida de vários caras, a turma comendo bastante. Lá onde a gente estava era tudo pequenininho, porque eu estava do lado das pessoas. Você não pode comer o que você quer, porque você está perto das pessoas e aí dá... Não é vontade, não sei, acho que perturba, né? Sim. Aí, tá bom, então eu vou comer igual. Depois eu passava fome à noite. Era dos motoristas que levavam as pessoas. Eu falei, eu sou motorista. Não posso, você sou. Então, ele é meu motorista. Aí me puseram lá.
Aí pronto, aí eu pude comer o que eu queria, porque passava uma fome danada, eu não queria me emagrecer. Ela estava com essa reeducação. E ela falou mais uma coisa, depois que ela aprendeu uma outra comida, carne assim de bovino, ela não gosta mais. Geralmente é isso mesmo. O que acontece com a pessoa? Ela gostava, o pai dela fazia sempre, eles são de Goiás, né? Comprava bastante, comia muito. Bom, não sei muito o que acontece, mas geralmente, assim, as pessoas costumam falar, também, eu acho que chega uma certa idade, né? Sim. Começa a falar assim, eu cortei um pouco de carne vermelha porque, para mim é muito indigesto, eu vejo que a minha barriga dá uma estufada, né? Então que as vai pessoas perdendo reclamam um pouco dessas enzimas digestivas, né? E a carne, ela precisa de uma digestão da carne é lenta, lentíssima. À noite não é bom, Nossa, né? não. À noite, por exemplo, uma carne moída seria o mais adequado, assim. É carne, só que ela já tá mais moída, né? Vai ser... A gente... a carne moída, ela já tá no meio caminho andado, né? Pro nosso corpo digerir ela. Então, de noite seria mais uma carne moída, um filezinho de frango, de peixe. E que recado que vocês dão para as mulheres que estão nessa faixa de idade, que vocês estão trabalhando, vocês estão falando, o nosso programa é sobre isso. Que recado que vocês dão, quais são as orientações, as dicas? O meu recado é para elas procurarem mais profundamente, né? Elas começarem a entender mais elas e se orientar mais, realmente, porque eu acho que falta muito ainda realmente uma informação por parte de várias, eu vejo isso por mim mesmo, por parte de vários profissionais, das pessoas entenderem mesmo essa mulher, né? Porque eu acho que é uma fase mesmo que a gente começa a passar uma fase bem complicada de mudanças de humor, de muita coisa realmente acontecendo. Então, eu falo para elas, assim, hoje a dica que eu dou realmente é para essas mulheres irem atrás, se tiver alguma coisa errada, elas irem atrás para elas entenderem mesmo o que realmente isso está acontecendo com elas, né? E que né, normal é que todas as mulheres deviam fazer, não tem os alcoólicos anônimos, né, deviam fazer um grupo de mulheres para uma contarem para a outra todos os casos, para a gente começar a se entender realmente e ver que isso é normal, né? Eu vejo muitas mulheres até com depressão na clínica por causa desses desequilíbrios que a gente começa a ter nessa fase. Então é realmente procurar orientação, né? Procurar não ficar calada só com alguma coisa. Não, isso aqui é assim mesmo, é normal e bola para frente. Daqui para frente vai ser pior. Mas assim, procurar orientação realmente para toda essa fase aí que está passando. Orientação com especialistas. Com especialistas. E não só um especialista, né? Vários profissionais, né? Uma equipe realmente multiprofissional. Quem tem condições. Quem não tem condições, né, realmente, assim, procurar na internet. Na internet tem muita orientação. É lógico que tem orientações que não fazem sentido, mas também tem muita orientação boa. Certo. Mas nunca fazer da cabeça. Nunca fazer da cabeça. Tem que ser. Nunca. Porque ideia, exatamente. Porque cada mulher é uma mulher. Cada mulher tem, né, tem o que realmente está preocupando ela, às vezes é uma falta de sono, a outra não tem falta de sono, mas tem uma irritabilidade. Então, cada mulher é uma mulher. Então, procurar realmente um profissional realmente qualificado para entender esse processo dela. E a senhora? Eu acho que a chave mesmo é a mulher se entender. Ela entender o porquê que tá acontecendo tudo aquilo com ela, porque fica muito mais fácil dela também querer se tratar, né? Porque é muito difícil ela chegar lá pra mim, eu tô na menopausa e eu falar, você tem que cortar isso, tem que praticar atividade física. Ela vai ficar, nossa, mas por quê? Né? Por que eu tenho que fazer tudo isso? Já tô nesse negócio aqui. Já tô nessa Então, processo. quando ela entende o porquê que ela tem que fazer tudo isso, o que vai melhorar, né? Que nem a minha mãe falou dessa questão de depressão, que as mulheres entram por causa dessa desregulação hormonal. A atividade física e a depressão e a ansiedade estão super ligadas. O que mais tem hoje em dia é estudo associando essas duas. Então, já tá aí.
vamos praticar uma atividade física, não só pra gente emagrecer, mas sim pra gente tratar essa depressão e essa ansiedade que traz. Então, acredito que o recado para essas mulheres se entendam que a partir disso elas vão entender o porquê que elas precisam de por que elas precisam da estética, ou por que elas precisam da nutrição, que é mais fácil quando a gente entende, né? E para entender tem que ter curiosidade, né? Exato. E não pode ter timidez, vergonha, né? Sim, exatamente. É normal, sim, né? Sim. Porque sim. não é com o marido que elas conversam, né? Não é, né? E tem coisas muito íntimas, né? Tem coisas muito íntimas que elas passam, e elas passam muito caladas, né? Porque elas acham, é normal, é assim mesmo, e aí vida que segue, né? Então, são poucas mulheres, né? Até eu vou dar um exemplo da Ieda, né, que trata desses assuntos muito mais assim, muito mais livre, abertamente, mas tem muitas mulheres que não, né, acham aquilo assim, não vou falar sobre isso porque deve ser normal, né? Então, assim, se completar mais, é como ela falou, se entender mais, né? Mas vocês vão voltar e vocês já estão na cabeça de vocês, deve ser uma usina, as duas já estão pensando. Hoje nós falamos mais sobre mulheres a partir dos 40. E qual é o público de vocês lá? Qualquer idade? A Yasmin, ela já tem um público mais voltado, mais jovens, né? Eu recebo bastante meninas de 20, 18. Isso, ela tem esse público mais jovem. O nicho dela é mais esse. O meu já são de mulheres mais velhas, então a gente meio que intercala, né? Vai a mãe e a filha lá para se tratar. Exato. Exato. É verdade, isso é mesmo. Acontece isso, né? Assim. Daí leva a filha, nossa, não, vou levar vou trazer minha mãe, que não sei o quê. Então, a gente acaba trocando aí figurinha um pouco, né? Legal. Então, mas eu faço um convite para vocês voltarem, vocês bolem uma outra abordagem, porque isso não tem fim, né? Não tem fim. E principalmente mulher, né? É igual aquela música, Mulher de Fases mesmo. Porque é verdade. Como é que é essa daí? Não sei a música inteira, mas tem uma música que chama Mulher de Fases. Porque até as mulheres de 18 e 20 também tem as fases delas. Essa música é Mulher de Fases? Até as mulheres dos 20 até os 30. Também tem a fase dela aí de muitos hormônios. É verdade. Você falou uma coisa, eu pensei que na minha cabeça veio, né, pela minha fase, minha idade, viver. Quando você falou mulher, a do Erasmo Carlos, que ele canta, né, a música Mulher, que era mulher, homenagem à Narinha, né, esposa dele. E é uma homenagem muito bonita. Uma vez a corporação militar, só de mulheres, desfilou com a banda tocando essa música para ela. Elas batendo continência e a tropa também cumprimentando, porque além de tudo que estava na música, elas ainda são militares, elas fazem uma série de situações que o homem não conseguia fazer. Então, todo mundo prestou uma homenagem, porque não é fácil ser mulher não, hein? Pelo que vocês estão contando aqui, eu estou satisfeito de ser homem. Léo, você quer mudar? Eu também não ia querer. Mas que legal. Acabou o nosso tempo ou nós temos tempo? 2 minutos. Por favor, fique à vontade para vocês comentar o que vocês quiserem. Eu acho que as mulheres dos 20 é um tema legal pra gente falar da próxima vez, né, mãe? Sim. Porque na menopausa a gente tem a queda desses hormônios, mas dos 20 a gente tem a prevalência desses hormônios por conta dos anticoncepcionais. DIU, pílula. Exatamente. Tem cuidados, os cuidados. Exato, então é os dois extremos. A falta dele e o excesso dele. Na verdade, é ter literalmente o equilíbrio, porque a falta dá os problemas da menopausa. Problemas, exatamente. E o excesso também, que a gente pode falar da próxima vez, também traz problemas para as mulheres. E lá aparece, por exemplo, meninas que ficam grávidas muito cedo e depois tem que parar toda aquela vida que ela tinha, estudo, trabalho. Meninas que engravidam muito cedo não aparece muito. E aí eu vou falar por quê. Primeiro que, assim, essas meninas, elas engravidam e dificilmente elas vão muito rápido para o mercado de trabalho,
né? Porque geralmente elas acabam ficando em casa para cuidar da criança. Pra cuidar da criança. Então assim, já vem uma questão financeira, Certo. né? E também por causa da criança ser pequena. Eu lembro até hoje de uma cliente, uma vez ela falou assim, não, quando eu tiver, e ela não era tão nova, e ela trabalhava tudo, ela falou assim, quando eu tiver a neném, eu já venho aqui. Não, 1 mês depois eu já venho. E ela apareceu depois de 1 ano. E eu sabia que ela não ia aparecer mesmo. Não tinha como, né? Porque não tinha como, né? Deixar a criança, a mãe não deixa com o pai, né? O pai, ela acha que o pai não cuida direito. E ela estava certa. E ela estava certa. E então ela apareceu depois de 1 ano. Então, traz todas essas dificuldades para a mulher. Então, é bem difícil. Só se realmente aquilo tá atrapalhando a vida dela. Né? Então, assim, ela tá atrapalhando, né? Eu já tive, por exemplo, uma menina que eu tirei uma foto da barriga dela e eu fiz o antes e depois. E as pessoas achavam que aquela menina, ela tinha 22 anos. Mas as pessoas falavam assim, nossa, isso aqui é uma barriga de uma mulher de 50, né? De tão flácida que ficou a barriga dela depois da neném. Então, Olha. era uma coisa que incomodava muito ela. Então, estava causando uma depressão nela. Então, aí, ela acaba procurando porque, tipo, já tá causando um problema de saúde, né, para ela, mas dificilmente aparece esse tipo de meninas, por causa disso tudo que eu falei. Mas nós vamos tratar então dessa... Como é que você escolheu pra gente entender? As mulheres dos 20, né? Diminuir 20 anos. Ó, já tem o próximo tema, Leozinho. A gente vê isso daí. Mas legal, gostei. Olha, escutei palavras que eu nunca ouvi falar na minha vida. A senhora falou um negócio aí que tem pensei até que era um historiador, mas não é. Um palavrão. Fito, não sei o quê, a senhora vai falando. Né? Umas palavras assim que... Não é um negócio diferente aqui para nós, mas eu gostei. Parabéns para vocês. Obrigada. Porque, olha, e a minha mulher, ela segue o que vocês falam, porque tudo que vocês estão falando aqui, eu estou lembrando e vendo aí. Ela faz tudo. Ela faz. Ela faz. Ela agora tem a cachorra lá, e ela sai para passear, o cachorro corre, ela corre, passeia, treina o cachorro, ela faz as pinturas, ela faz o trabalho, ela faz os atendimentos, ela faz a alimentação. Né? E ela não para. Ela não para. E tem os horários dela, quero dormir, quero acordar. E se você está conversando com ela, por exemplo, se é 11, 11h30, você está falando, ela está falando, vou dormir. Pum. Ela dorme. Como que você dorme assim? Ela dorme. Vou dormir, ela dorme. Mas eu não consigo fazer isso. Você tem que fazer mais coisas. Não, ela para, estou cansada, vou dormir. Sim. E dorme. Então ela se desliga. Ela é diferente. Mas a próxima vez eu vou ver se a gente consegue trazer. Tá. Aí eu só dou boa tarde, abro e saio, porque não vai ter chance de eu participar. Né, Léo? Deixa as 3 batendo papo. Verdade. Tá bom? Fica o convite feito para vocês. Obrigada. Eu agradeço muito. E você já se despediram ou não? Já nos despedimos, né? Muito obrigada. Agora tá à vontade aqui, não é? Estava preocupado? Fala bem, não fala? Fala muito bem. Obrigada. Você também, viu? A gente se esforçou. Siga a sua mãe, que a sua mãe é um exemplo. Com certeza, é o maior exemplo. Obrigada. Isso é bonito. Mãe e filha trabalhando junto e se entendendo, porque eu já vi se desentendendo. A gente tem os perrengues também, mas é brincadeira, a gente se entende bastante. Bacana. Bom, então está feito o convite. Obrigada. As doutoras vão voltar para tratar de um tema que é menos 20 anos, é isso? Agora, menos 20 anos. É um bom tema. É um bom tema. Nós vamos abordar. O que é que nós vamos abordar? Mulheres dos 20 anos. Marca isso aí, Léo. Mulheres de 20 anos. Vamos ver, vamos colocar na programação. Elas também. Vamos entender as mulheres dos 20. Se Deus quiser. Se puder. Obrigado, meninas. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo podcast. Fique com Deus. E elas vão voltar. Obrigada.